Seu mundo é você quem faz. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos novamente aqui no canal. Mas por que eu tô dizendo isso? Seu mundo é você quem faz. Bom, semana passada eu trouxe aqui no canal um vídeo que eu falava sobre um outro vídeo que eu assisti, né, a respeito de uma mensagem apocalíptica, né, que falava sobre apocalipse, e inclusive eu fiz um link, né, eu fiz uma comparação com o filme Presságio, estrelado pelo Nicolas Cage, e fiz também linkei também com, até mesmo com a Gênese do Allan Kardec, que ele fala, né, sobre as pessoas que vão ter alguma chance de permanecer na Terra, que vão ter um choque através do desencarne e tal, enfim, todas essas coisas. Bom, tô falando tudo isso porque eu cheguei até a perder inscritos no canal por conta, acredito, desse vídeo, né? É uma coisa legal de se falar? É uma coisa gostosa de se ouvir? Não. Mas é algo também para dar medo, para entrar em pânico também? Bom, se vocês assistirem outro vídeo meu que eu tenho aqui no canal, que eu falo também sobre um assunto que muita gente fala aqui mesmo no YouTube, que eu também trouxe um outro livro para comparar, né, que é o 3 Dias de Escuridão, aí vocês vão entender o que eu penso de tudo isso. Qual é a minha postura em trazer esses assuntos para vocês? É o seguinte, trazer os assuntos, mas também explicar qual a posição que a gente tem que tomar, a atitude que a gente precisa ter. A gente só cresce quando a gente se confronta com as nossas sombras, né? O próprio Jung fala uma frase, né? Tem uma frase do Jung que é isso, que ele fala assim, ó, eu vou ler aqui para vocês. Não há despertar da consciência sem dor. Ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz, mas por tornar consciente a escuridão. Que escuridão que ele fala aqui? Ele fala da nossa escuridão, né? A nossa própria escuridão, as nossas sombras. Qual é a interpretação que você pode ter, por exemplo, dos 3 dias de escuridão? Pode ser literal, como eu falei aqui, como eu trouxe no vídeo, falando das previsões de alguns livros, um que eu li, outro que eu só citei. Pode ser a sua própria sombra, a sua própria escuridão. 3 dias pode ser metafórico. São várias coisas que você pode interpretar. São várias formas que você pode interpretar. Então, quando você confronta a sua própria escuridão, pode ser uma escuridão real? Pode, na queda de comunicação, por conta de várias coisas, mas aí vocês também percebem que todas as coisas estão relacionadas, que vários lugares, várias pessoas vêm falando, estão relacionadas. Então, pode ser literal, mas a maior sombra, maior escuridão pode ser a nossa mesmo. A hora que a gente se depara com uma situação dessa, como é que você reage? Porque é muito bom você falar, olha, eu estou no caminho da iluminação, eu estou buscando o meu crescimento, eu estou procurando, né? Sou um buscador e tal. Eu mesma falo tudo isso. Mas na hora do vamos ver ali, na hora do confronto real, na hora que o perrengue está acontecendo, como é que você se comporta? Será que a sombra, os 3 dias de escuridão, será que essa escuridão não é a sua própria sombra? Agora, nessa época aqui, desde que começou a pandemia, como que as pessoas estão se comportando? A gente sempre avalia isso, como você próprio se comportou diante de tudo isso. Fora os assuntos práticos e tal, mas a sua cabeça, nos seus pensamentos, como que você se comportou? Qual foram os seus pensamentos? Quais foram as suas atitudes em relação a esses fatos que estão acontecendo?
Foi de desespero, de pânico ou foi de confiança? Né? Não tem, tem uma historinha que eu não me lembro agora aqui, que me ocorreu agora nesse momento, que era um homem, ele resolveu, sei lá, fazer uma escalada, subir numa montanha, e quando começou a escurecer, ele para descer, né, a corda já estava escuro e ele não tinha noção nenhuma de onde ele estava, e ele começou a rezar, pedindo a Deus orientação e tudo mais. Aí Deus falou com ele: pula. E ele congelou. Ele falou: quê? Pula? Como assim? Pula. Ele só ouvia isso: pula, pula, pula. E ele, morrendo de medo, naquela escuridão, sem ter noção nenhuma de onde ele estava, não teve coragem, não teve fé e ficou lá. No dia seguinte ele foi encontrado morto, congelado, agarrado à corda, apenas meio metro do chão. Qual é a sua atitude diante das dificuldades, diante de toda essa perspectiva de coisas que vão acontecer, que podem vir a acontecer? É pânico? É desespero? Ou é acreditar? Ou é ter fé? Ou é confiar? E não é confiar em si mesmo e dizer: não, eu estou bem na fita, eu já estou iluminado, eu já estou liberto de tudo isso. Não, é confiar no divino, é confiar naquilo que você acredita, seja Deus, universo, seres de luz, o nome que você quiser dar. É confiar na força real daquilo que te faz ter fé. Você confia ou você entra em pânico, sabendo, ouvindo todas essas histórias? Confrontar as nossas sombras para a gente conseguir crescer. Essa é a questão. Saber de todos esses fatos que podem vir ou não acontecer é o momento de te fazer crescer. É o momento de ver, enxergar a sua sombra e conseguir trabalhar em tudo aquilo que é preciso trabalhar. Orai e vigiai. Quantas vezes você já ouviu isso? Quantas vezes eu já falei isso aqui? Quantas vezes todo mundo fala? Muita gente já falou. E essa frase é de quem? Se não é de Jesus. Se você é cristão, em quem você acredita? Não é em Cristo? Não é em Jesus? Orai e vigiai. E vigiai é o quê? É você sair da sua casa de oração, sei lá, da sua igreja, do seu templo, da casa espírita, umbandista, candomblé, o que quer que seja que você vai lá para orar e depois vigiar a vida do outro, a vida do vizinho, aquilo que o outro faz de errado, apontar o dedo e falar: nossa, ele deveria ir lá orar comigo, porque olha a atitude que ele tem. E a sua? O vigiar é vigiar a si mesmo, é vigiar cada um a nós mesmos. Vigiar o quê? Nossas atitudes mesmo, essa atitude, os pensamentos, a atitude daquilo que você fala, daquilo que você vê, daquilo que você aponta, daquilo que você julga, daquilo que você quer ouvir. Ah, mas isso daí então você pisou no próprio pé, porque eu não quero ouvir isso que você está falando sobre apocalipse e tudo mais, porque isso é vibrar no medo. Você pode estar falando isso agora aqui para mim, mas aí vibrar na disputa política, ou seja, quem que é melhor? O meu candidato ou o candidato do outro? Aquilo que eu penso ou o que o outro pensa? Direita, esquerda, centro, embaixo, em cima, qual que é melhor? Isso tá tudo bem. Ficar rolando o dedinho o dia inteiro no Facebook para ver fofoca, isso tá tudo bem. Agora, ouvir coisas assim como essa que eu estou trazendo aqui, que muita gente está falando, que não é para criar pânico, é para ajudar no nosso crescimento. A gente tem que ter sempre os pés no chão e a cabeça no alto. O que significa isso? Estar ciente de que você está no mundo, e desde que nós estamos no mundo, nós estamos sujeitos a tudo do mundo. Você
é uma pessoa espiritualizada, então você não precisa mais comer, você não precisa mais dormir, você não precisa mais trabalhar, não precisa mais ter dinheiro? Acho que não, né? Acho que você ainda precisa de tudo isso. Ser espiritualizado não significa não estar no mundo. Muito pelo contrário. Você estar no mundo, você saber que você tem que fazer tudo o que o mundo exige, que é trabalhar, que é dormir, que é comer, que é participar dos assuntos do mundo, mas é não se envolver nisso, não se deixar envolver. É como tudo na vida. Então é a mesma coisa, você ter os pés no chão, ciente de que você está no mundo e que você está sujeito a tudo no mundo, mas a cabeça no céu, a cabeça no alto. Isso significa o quê? Fé, confiança. Se você é um buscador, se você é um estudioso, se você já é espiritualizado ou está buscando a espiritualização, o seu crescimento, a sua expansão da consciência, eu não vou nem falar aqui em iluminação, porque a gente passa longe, qualquer um de nós aqui passa anos-luz da iluminação, fazendo aí um trocadilho, aliás, anos-luz da iluminação, a gente está passando longe, a gente está procurando abrir a nossa consciência, expandir a nossa consciência. Se você é tudo isso, como que você se assusta com coisas desse tipo? É fé, é confiança. Isso pode acontecer? Pode acontecer. Eu vou ser a privilegiada? Não, quem falou que você é privilegiada? Mas eu confio. Eu vou aproveitar esse tempo e vou olhar para mim mesma e vou fazer os meus dias de escuridão. O que isso significa, fazer os meus dias de escuridão? É olhar as minhas sombras, é olhar tudo aquilo que eu tento esconder de mim mesma. Às vezes o outro vê, mas eu não quero enxergar. Porque as nossas sombras, a gente quer esconder muito mais de nós mesmos do que dos outros. Porque a gente nega. Hoje mesmo, hoje é quarta-feira, hoje mesmo eu acabei de publicar, de compartilhar, na verdade, um vídeo de uma pessoa que eu nem conheço, nunca tinha visto esse canal nem nada, apareceu assim, para mim, né, como sugestão, e eu assisti esse vídeo que fala sobre preconceito. E eu achei bem interessante. O título é muito sugestivo, dá uma repulsa quando você lê. Mas aí você assiste o vídeo e você entende o que ela está falando. O vídeo tem 1 ano já, mas eu só vi hoje. Então, as sombras a gente esconde da gente mesmo. Eu não tenho preconceito nenhum. Como ela diz no vídeo. Você acha que não é racista porque você tem amigos pretos? Mas então, isso aqui não tem e não tem a ver com o que eu estou falando. Por quê? Porque são as nossas sombras que a gente tenta esconder de nós mesmos. A gente sorri para o outro, quem não nos conhece realmente, até pode acreditar, mas quem conhece, quem convive com a gente, consegue enxergar, assim como você consegue enxergar do outro. Agora a sua, você tenta esconder de si mesmo. Eu não sou assim. Aquela pessoa que sempre justifica tudo. Eu não sou assim. Então, todos esses assuntos que eu estou trazendo aqui, que eu estou procurando ver, porque vamos usar esse termo, coincidentemente estão aparecendo aos borbotões, sei lá como é que se fala, aos milhares na internet. E eu vou contar uma coisa para vocês. Eu tinha o costume de minimizar tudo isso. Não é bem assim. Não é bem assim. Já faz tempo que eu estou vendo pessoas espiritualistas, falando que, gente, olha lá,
a transição planetária não vai ser mar de rosas, não vai ser arco-íris só não, vai ter perrengue aí, vai ter problema aí. E eu sempre tentando minimizar, gente, não é assim, gente, que é isso? Também não é para tudo isso, até que aconteceu o quê? Veio a pandemia. Aí eu, opa, peraí. Aí foi passando, né? A pandemia foi passando, e agora tudo está começando aqui a aparecer, como diz a Lugamash, é uma trégua, não confunda trégua com solução. Então tudo está começando a ter uma trégua, e aí a gente acha que, nossa, está tudo resolvido e não está nada resolvido. E todo mundo quer voltar ao normal. Bom, eu vou morder a língua aqui, porque eu já fui no cinema, já fui no shopping, eu não estou restrita a dentro de casa, mas eu estou me cuidando e eu me previno em todas as situações. Não sou relaxada, mas, né, vou, assim, vamos voltar tudo ao normal. Eu não quero que volte tudo exatamente como era antes, eu quero que melhore. Eu quero que melhore. Mas não tá com cara de que vai melhorar, né? Tanto é que a gente vê aí fora, nos outros lugares, começou a onda tudo de novo, uma nova onda, e já tá chegando aqui no Brasil também. Então, gente, é isso mesmo, né? Então eu comecei a ver muito mais pessoas no meio espiritualista falando isso, gente. Vai acontecer tal coisa, vai ter, não falando exatamente o que é, mas falando que muitas coisas ainda estão por vir, que isso foi só o começo, só uma parte, né? Então eu comecei a pensar, gente, eu não vou mais minimizar, eu vou procurar estudar, filtrar, não entrar na paranoia de pensar só nisso, mas também não entrar na ilusão de que tudo mentira, né? De que vai vir uma fadinha azul com a varinha de condão, jogar um pó de pirlim-pim-pim e tudo vai se resolver, né? Não é. Não é. Ah, mas você falou que aí, você falou igual do filme que vai vir, que podem selecionar pessoas para ir para lá, para cá, como, né, foi dito aí na mensagem de alguém, que você comparou com o filme. Eu disse tudo isso, e isso pode ser uma verdade, pode ser uma verdade. Mas para isso acontecer vai ter que ter o perrengue, né? Se isso for realmente verdade, vai ter que acontecer alguma coisa, né? Para que essas pessoas sejam selecionadas. Agora, como que vai ser essa seleção? A gente não sabe, não foi dito, não foi especificado, nem na mensagem original lá. Quanto mais eu poderia falar, eu comparei com o filme, porque realmente é muito parecido. Mas ninguém disse que é assim que vai acontecer. No filme vem uma nave e leva as pessoas embora. Mas na mensagem recebida, ninguém falou isso. Então, como que vai ser essa seleção? Como que vai ser essa separação? Ninguém sabe, nem se é real mesmo, nem o que vai acontecer. Agora, são muitas pessoas falando a mesma coisa, que alguma coisa vai ter com relação ao planeta, vai ter. Não vai ficar só nisso, não vai ser uma coisa branda, leve, suave. Agora, por que eu falei que cada um, que o mundo, a realidade do seu mundo, é você quem faz? Pelo seguinte, eu falei agora há pouco que eu não minimizava tudo até que começou a pandemia. Quando começou a pandemia, quando as coisas começaram a ficar, que eu comecei a ver hospital de campanha, um monte de coisas assim, eu fui e me concentrei. Eu tenho um vídeo
a respeito disso, que eu vou deixar aqui para vocês verem, para quem não conhece ou para quem quer ver de novo. Eu me concentrei e pedi uma orientação. O que está acontecendo? E aí eu tive uma mensagem que a maior parte dela foi através de visões. Eu até fazia perguntas, mas as respostas vinham em visões. E eu tinha que meio que interpretar isso. E eu deixei aqui no vídeo, mas eu fiz aqui um vídeo, quer dizer, eu vou deixar aqui para vocês verem. Mas basicamente era o quê? Falava de realidades, de uma limpeza, da limpeza do planeta e tudo mais, mas de realidades paralelas, vamos dizer, de dimensões paralelas dentro do planeta Terra, dentro da Terra, não fora. Dimensões fora é outro planeta, outro universo, a gente sempre pensa nisso, né? Universos paralelos e tal, um outro universo e tal, mas é dentro do planeta Terra, entendeu? Então, a explicação que veio é essa, assim, e aí eu perguntava, mas como assim, como que isso vai acontecer? A pessoa tem que morrer? Como é que é isso? E a resposta foi mais ou menos assim, porque era meio mais por imagem do que por outra coisa. Então era assim, era a impressão que uns vão ter dos outros é que sim, né? Parece que eles morreram, mas na verdade eles só mudaram de realidade. Aí quando eu lembrei disso agora, eu falei, putz, tem tudo a ver com essa mensagem aí que veio falando, vai separar as pessoas, vai levar as pessoas para algum lugar. Que algum lugar é esse? Pode ser simplesmente a mudança de realidade, a mudança de dimensão, uma dimensão paralela aqui mesmo dentro da própria Terra. Mas como que acontece isso? Pela vibração de cada um. Então é você que faz a sua realidade, é a forma como você vibra. A ressonância vibratória de cada um, o que ressoar com a sua vibração vai ser a sua realidade. E aí que entra a sua sombra, e aí que entra os 3 dias de escuridão, e aí que entra toda essa questão. Porque quando você não se conhece, você não conhece as suas sombras, você engana a si mesmo. E é muito comum que a gente faça isso. Eu estou falando, eu mesma, para mim mesma. Tudo isso que vem intuitivamente aqui, que eu escrevo e que eu falo aqui para vocês nos vídeos, que é para eu mesma ouvir, né? É para que eu mesma trabalhe isso em mim também. Então, é chato, é legal ouvir isso, é chato? Não, não é legal ouvir isso, é chato ouvir essas coisas. Ficar imaginando que pode ter um monte de coisa. A gente está vendo já o que está acontecendo, eu já vim falando disso também, quando eu falei do meio ambiente, quando eu falei dos seres elementais, eu já toquei nesse assunto. O mundo está respondendo, a natureza está respondendo. Ah, mas o Chico Xavier falou que se a gente não tivesse uma guerra de extermínio e a gente, né, no prazo de 50 anos, Jesus daria para a gente tudo isso. Bom, sim, parece que a gente não teve a guerra de extermínio, não teve, graças a Deus, a gente passou pelo tempo, né, estipulado ali. Mas a gente melhorou muito nesse tempo, a gente só não teve a guerra, né, falar sério, e muito de não ter essa guerra foi por ação dos nossos irmãozinhos lá das estrelas, né? Que vem muito aqui para o planeta e segura a onda ali dos botãozinhos vermelhos ali, né? Para não serem disparados. Quanto que se sabe, que já se ouviu falar que eles vieram e desarmaram ogivas? Quanto? Então, qual é tanto assim o nosso mérito, hein? Qual é tanto assim o nosso mérito de não ter tido essa guerra? Vamos pensar bem nisso, né? Aí, se a gente realmente não tivesse tido por mérito próprio e tivesse aprendido, como o Chico mesmo falou, aprender a suportar, a conviver,
A gente não aprendeu direito a suportar nem a conviver. A gente não teve uma guerra grande de extermínio, mas a gente tem aí toda hora conflitos entre, como é que se fala? No próprio país, coisas menores que não são globais, mas estão sempre ali. A gente não aprendeu direito, então tá tendo que ter essas coisinhas sim. E não é coisinhas, né? Coisinhas entre aspas, né? Algo assim, ó, global, como foi agora aqui a pandemia. E muitas outras coisas que estão por vir e virão. Por quê? Porque ainda continua tendo as mesmas coisas. E aí, essa separação vai acontecer sim, entendeu? Vai acontecer sim. Por esse fator, muito provavelmente, da própria dimensão paralela dentro do planeta. Mas isso não significa que quem quer que seja que vá, não vá saber que aquilo está ocorrendo, não vá presenciar que aquilo está ocorrendo. Então, é algo assim que acho que não está ainda no nosso parâmetro de compreensão de terceira dimensão, de simples mortais de terceira dimensão. A gente tá tendo os avisos, está vindo por um monte de gente, não é por vários outros. Alguns são espíritas, outros são, sei lá, universalistas, apenas cristãos, enfim. E isso tem na Bíblia, até se você quiser pensar por esse lado. E eu sempre fui uma pessoa que nunca acreditei, né? Isso não vai acontecer. E isso é o quê? Se não é uma negação, se não é o medo de confrontar a minha própria sombra, que venha, né? Vamos estar preparados para isso? Quem está preparado para? Eu não estou, eu também não estou. Então é a hora da gente olhar para dentro e começar a ver o que é que precisa ser feito. A nossa própria escuridão, os nossos próprios 3 dias, 3 semanas, 3 meses, o tempo que a gente precisar para olhar para as nossas próprias sombras e trabalhar tudo que precisa ser trabalhado o quanto antes. Não é legal falar sobre esses assuntos. E até quando você vai fingir que não existe? Até quando você vai fingir que você é um avestruz e enfiar a cabeça no buraco e falar, eu não quero ver? Você não está querendo ver a si mesmo. É como se olhar no espelho. É só lembrar do seguinte, não existe mudança sem bagunça. Agora, mesmo a bagunça pode ser organizada. E quando mesmo a bagunça é organizada, nada se perde. A gente encontra tudo, nada se perde. É isso, gente. Resolvi fazer esse vídeo agora, tá? Vocês estão vendo aqui que tá de noite, já são 00:30. Eu tinha que falar isso aqui para vocês, tá? E outra coisa que eu tenho que falar para vocês é o seguinte: quarta-feira próxima, o assunto do nosso vídeo vai ser sobre livro, né? Hoje, né, quarta-feira, saiu o vídeo, espero que vocês tenham assistido, sobre ufologia, falando da Operação Prato. E quarta-feira próxima vai ser um vídeo sobre livro. E eu vou falar sobre esse livro aqui, olha. A terapia holográfica do DNA, uma máquina do tempo. Eu vou trazer uma novidade aqui no canal, porque em vez de eu falar somente do livro, o livro ele só tem em e-book, né? É um livro que você vai encontrar lá na Amazon. Então, em vez de trazer só a história do livro e falar sobre o assunto do livro, que é uma terapia desenvolvida pelo Paulo Joffre, que é um psicólogo e especializado em neuropsicologia. Então, há mais de 20 anos que ele desenvolve essa terapia holográfica do DNA e é um assunto bárbaro, gente. Vocês vão ficar de queixo caído de
ver, né, de saber as histórias que tem, né, nesse livro que ele conta, que são casos, né, reais, da terapia. Então, em vez de trazer só o livro aqui, eu vou trazer o próprio autor do livro para a gente fazer uma entrevista aqui no canal. O que vocês acham disso? Vai ser legal, não vai? Eu acho que sim. Então, se eu fosse você, não perdia. Mas continua aqui, fica aqui a reflexão de tudo isso que eu trouxe para vocês. E por hoje é só. Deixo vocês sempre com meu forte abraço, um grande beijo, paz e luz a todos. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!